Então, recapitular um pouquinho, né? Quando o Francisco fica atordoado, né, com as coisas, aí é dito para ele que ele não pensa que poderá ser o rei do mundo, resolver tudo, né? E depois ele fala da formiga, né? Se ajudares uma formiga que seja a acertar o caminho do formigueiro, estando perdida, já estará fazendo uma coisa no âmbito dos seus deveres, né? Então, agora continuando a leitura de hoje. Francisco, meditando sobre a verdade que ouvira, respirou aquele ambiente de natureza farta da vida, sentindo vontade de voltar ao seu rebanho de almas amigas. Ao passar perto de um casebre, ouviu um choro sumido, talvez de uma criança. Aproximou-se, levado pelo sentimento de piedade, e encontrou verdadeiramente uma menina que apresentava ter 7 anos, caída em palhas, de roupa toda rasgada, oferecendo um quadro aterrador. A menina fora estuprada por vagabundos que enchiam as ruas ao anoitecer e que depois a largaram sozinha sobre as palhas que restavam de um debulho de milhos. A menina, irreconhecível, apresentando forte hemorragia, gritava assustada: Papai, papai, mamãe, eu estou aqui, eu quero vocês. Francisco empurrou a porta. Sentiu o coração saltar ao ver o crime que a criança fora vítima e disse, resignado com a natureza: Por Deus, venha cá, minha filha. Onde moras? Ela balbuciou baixinho o endereço. E o filho de Dona Maria Picalini ombreou a garotinha e saiu pela rua apressado, chegando ao local indicado. Era uma mansão como a de seus pais. Um criado, vendo o quadro e reconhecendo a criança, correu como um relâmpago, gritando aos seus senhores, dizendo que Lenine tinha chegado. Francisco, com a delicada carga ainda nos ombros, pediu a Deus por aquela família, para aliviar a dor daquele lar. Quando os pais chegaram, os rostos demonstrando sofrimento, avançaram para Francisco, tomando-lhe o fardo dos seus corações, e este, entregando-o, passou a narrar como e onde encontrou a criança. Agradecendo ao frade de Deus, convidando-no para entrar, lavar-se e trocar de roupas, o que Francisco aceitou com humildade. O pai da menina falava-lhe revoltado: Meu senhor, pegaram minha filha esta tarde, brincando próximo à nossa porta. A criada vigiava, mas também essa foi presa e amarrada. E eles levaram minha filha. Vou investigar, e quando encontrar os responsáveis, vou fazer justiça com essas próprias mãos, com estas mãos. E mostrou para Francisco as mãos que já tinham matado muitos, pois dedicavam-se à pirataria das rotas marítimas, vivendo do saque, sendo chefe de um bando de povos humanos. Francisco, já desfrutando da intimidade da família, pela confiança que a mesma já lhe dispensava, achou por bem falar-lhe alguma coisa acerca da vida, dos destinos humanos e de Deus, sem esquecer certamente de Jesus Cristo, e assim distribuiu sua fala com sinceridade. Respeitável família, pelo que notamos, a dor em vossos corações é de extrema profundidade, e não poderia ser de outra forma, em se tratando de um infortúnio como este. Uma calamidade aconteceu com esta criança. No entanto, temos de convir, a bem de nossa consciência,
que o fato já aconteceu. Resta tomar as providências cabíveis para o urgente tratamento dessa filha de vossos corações. Cercá-la dos cuidados inerentes às suas necessidades e dar-lhe uma vida condizente a uma alma nobre, para que essa futura mulher seja um exemplo de virtudes para outras que andam no mesmo caminho. Para tal, o exemplo de sinceridade, de caridade, de respeito e de trabalho valerá muito para o seu sorrimento frente à vida, que é a chama para o crescimento. Os pais refletem nos filhos o que são, e os filhos esperam dos pais o melhor. É bom que planteis no seu coração a certeza da existência de Deus, mostrando-lhe com todo o empenho que, em todos os fatos da natureza, existe uma suprema inteligência de bondade e de amor, que se ninguém se esquece. Gente, é muito nobre, né? Que eu não sei, rapaz, eu acho, que coração, que bondade, como é que acolhe isso, né? Deixa eu também só fazer um comentário nessa parte, né, quando ele falou assim, é bom que planteis no coração a certeza da existência de Deus, mostrando-lhe com todo empenho que todos os fatos da natureza existe uma suprema inteligência, né, de bondade e de amor. E aí eu me lembrei do meu pai, porque, né, desde criança ele sempre o aspecto espiritual ele fazia parte do dia a dia. Então, estávamos conversando, a gente cresceu como sendo muito normal as leis divinas, o contato com a espiritualidade, o aspecto da sintonia, né, do que você vibrar, você vai acabar sintonizando com seres, com espíritos que estão vibrando naquela mesma situação. Então, desde pequeno, ele já falava isso de uma maneira muito aberta. Então, a gente já cresceu com com essa realidade como sendo algo muito comum, né? Então, tomávamos passe, desde pequeno a gente já conversava com, com entidades incorporadas, com mentores, e o quanto é importante, né? Então, os 4 filhos, agora, né, mais velhos, como isso faz parte mesmo lá do nosso interior. É algo comum. Então, eu me lembrei desse ponto, sabe? Como que é importante tá, é, a, a criança crescer percebendo isso, né? Então, sempre via ele lendo e participando e conversando com a gente. E quando meu pai fazia os trabalhos espirituais, né, a gente ainda era pequeno, aí ele sempre voltava para casa, né, era na terça-noite, ele voltava e aí ele ia jantar, porque ele só comia também depois. Aí mamãe sempre aparecia e ali para conversar sobre os casos, né? E aí ele ia contando os casos. E a gente adorava, né? Eu adorava, principalmente eu e a Janine, que é uma das minhas irmãs. A gente sentava e ficávamos escutando. E ele conversava assim, nossa, com uma leveza da situação, né? Então, as mesmas situações mais complicadas, ele contava assim como que era, o que acontecia. Então, é muito importante mesmo, sabe? Muito importante as crianças já crescerem tendo essa percepção da, da realidade espiritual, que ela é muito amplificada, né? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu tive, nesse caso aqui do Francisco, não sei se vocês já leram ou já assistiram o filme A Cabana. E me fez muito lembrar eu li e assisti o filme. E eu ficava assim, esse trouxe um novo despertar para mim, sabe? Desse amor incondicional e de aceitar e trabalhar essa alma que fez o mal, né? Orar para ele, né? E é um privilégio crescer num berço de amor, né? Eu também nasci num berço de amor, graças a Deus. Bom, vamos continuar? É um perdão que é um perdão muito difícil, né?
É um perdão difícil de você. Pois é, Tem que eu ser acho que muito evoluído para. acho que no outro livro do Viagem Astral, acho que o Lancelin, o Milanese, fala o seguinte: o amor se aproxima muito ao perdão. Por isso, uma vez eu contei para o Ismael, né? A primeira coisa que eu comecei com o Ismael, Deus perdoa. Deus não perdoa porque ele é amor. É tanto amor que você não ofende. Ele vai te compreender como pai, né? Como mãe. Então, se a gente está perdoando muito, a gente tem que rever o porquê que tem alguma coisa errada. Por que você está ofendendo tanto? É porque você não está exercendo o amor, a compreensão. Né? Iniciamos o dia na música de São Francisco, estamos lendo o livro de São Francisco, né? Puro amor. Esse amor que o Silvio fala, que não é o amor decantado, que não é o amor dos poetas, mas é o amor vivido, o amor da caridade, né? Aí não existe perdão, existe a compreensão. E a compreensão de Francisco, se eu fazer que eu compreenda mais, procure compreender mais do que ser compreendido. Mas vamos lá, eu acho fantástico. Eu acho assim, esses dias eu estava conversando sobre a questão jurídica, né, vingança ou justiça, né, e a gente conversava sobre essas coisas. E aí, uma das coisas que eu falava assim, a pessoa que passa, o pai e a mãe que passam por essa dor de imediato, é muita dor também, né? E a gente também tem que entender essa dor deles. Eu acho que de imediato, num primeiro momento, a situação do Francisco, que está fora, e claro, ser evoluidíssimo, né, é mais fácil. Quem está vivendo a situação num primeiro momento é de muita dor, e aí às vezes a gente até entende essa revolta. Acho que depois acalma, e aí alguns seres conseguem acalmar e entrar nessa coisa de deixar, de talvez perdoar, ou então talvez deixar que cumpra-se a justiça terrena, vamos dizer assim, alguma coisa assim. Mas, e eu sempre falo assim, que a gente está vivendo, eu falo para o pessoal, a gente está vivendo um momento de muita revolta no país, né, no planeta. Aí tudo é motivo de ódio, de não sei o que e tudo. E aí eu falo assim, gente, nós não somos parte. Então, o papel de quem não é parte é de ser calmo, é de buscar essa tranquilidade e é de tentar trazer essa tranquilidade a quem é a parte. Porque quem sofre, realmente, na hora da dor, né, na hora que você corta o braço, tem a ferida, ela dói, gente, dói muito. E depois é que a gente vai, né, passando remédio para anestesiar, para cicatrizar, para tudo. Mas aquela hora da dor violenta é normal. E quem não é a parte, né, quem não está sofrendo, como, assim, não é não sofrendo no sentido óbvio, mas quem não é a parte direta, essa tem, assim, e aí eu falo sempre isso, tem o dever de ser a pessoa calma da situação, a pessoa que tenta acalmar o momento. Isso é um dever nosso, de todos, não é nem... É o dever nosso, sempre. Eu acho assim, né? O equilíbrio emocional ele é muito importante, né? Em todas as circunstâncias. É que a gente vai aprendendo aqui, ter esse equilíbrio emocional. Mas agora estou vendo uma coisa, Diva, tão interessante. Então, a aceitação, né, que é aceitar, né? E agora, imagina a bênção da espiritualidade que essa menina é acolhida pelos braços de Francisco. Aí já, né? É a situação olha como é que é Francisco que chega ali. É. Francisco passa ali naquela hora. Eu acho essa coisa divina. Aí já é fantástico, né? Aí já então, são outros 500. Mas Deus sempre dá para a gente tem que procurar enxergar isso, sabe, Dio? Eu sinto isso, sempre vem a dificuldade, você vai cortar o braço, vai sentir a dor, mas Deus não dá o frio mais com cobertor. É impressionante como vem as bênçãos, como Deus é misericordioso e nos dá como suportar a dor. Eu estava pensando nisso. Tudo é oportunidade, né? Então,
agradecer, quando a gente compreende e agradece pela experiência, pela oportunidade, tudo é crescimento, né? Então, quanto maior o sofrimento, maior a oportunidade que se tem, né? De agradecer, de ter essa visão. Porque fala que tudo, né, que a gente passa, que a gente escolheu passar, então tem determinadas situações, não é que vai ser ali deixar que a coisa tem que tomar as providências, tem que ser bastante paciente, calmo, resolver, mas tem que também compreender esse outro lado, que são oportunidades de crescimento, né? Tem 2 pontos, né, que eu vou levantar aqui. Um pegando o gancho da Neuza, que está mais próximo, né? Tudo que acontece com a gente foi, de certa forma, consentido por nós mesmos. Mas não necessariamente, eu penso que ninguém vem aqui esperando sofrer. O que acontece, no meu modo de ver, é quando você acerta a tua reencarnação, você sabe que tem reajustes a serem feitos. Só que quando você bota o pezinho na terra, você não aceita pagar aquela dívida. Aí por isso que você sofre. Lá em cima foi fácil combinar. Aí aqui nego esperneia, chora, se sente injustiçado quando bota o pezinho aqui na terra. Porque quando chega aqui, você é colocado diante da situação que você tem que reajustar, o teu íntimo não aceita passar por aquela privação, aquela dificuldade. E um outro ponto é em relação ao que a Diva estava expondo, assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente, esses mentores maravilhosos, esses livros que a gente lê, eles não colocam nenhuma informação do ponto de vista terreno. Então, a gente costuma muito, de certa forma, tentar justificar, não, mas isso é esperado, é permissível, é aceito, porque a gente vê do nosso ponto de vista aqui, do pezinho enterrado na lama. Então, o que eles dizem, que tem que perdoar, que tudo isso não é para ser levado em consideração, é porque eles têm um nível de compreensão e de visão, mas muito, muito acima do que a gente possa imaginar ou perceber em cada um de nós. E como a gente tem a limitação da terra que nos cerca, a gente, não, mas isso aí ainda não é assim, isso não pode ser desse jeito, isso pode ser aceito, pode ser permitido, pode ser aceito, mas não é esse o ponto que eles colocam. Eles colocam que isso é onde você tem que chegar. Se você vai levar 5 bilhões de anos ou 2 semanas, ele vai ser bem claro, isso é problema seu, mas você vai chegar aqui. Então, se você continuar justificando porque é isso, por aquilo, isso é só questão de terreno, é a gente dar atributos da nossa pouca capacidade mental aqui na Terra nas coisas divinas. Se você pergunta quem é Deus, a pessoa vai dizer que Deus é bom, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Deus não tem atributo nenhum. A gente atribui os pensamentos, os atributos que a gente tem aqui no nosso capacidade de imaginá-lo. E isso acontece com tudo. O que eles colocam aqui não é simplesmente uma coisa que para a gente é inatingível. Não é inatingível, a gente vai atingir. E vai depender de cada um, se vai querer pagar o preço naquele momento ou não. Eu acho assim que, no fundo, assim, a gente está aqui, vamos dizer assim, enquanto é como se nós aqui, por exemplo, nosso grupo, a gente vê uma situação, a gente sabe de uma situação difícil. Eu vejo como, entre aspas, uma obrigação nossa, quase, de levar uma palavra de apaziguamento. Porque é como a gente não é o envolvido na dor, é isso que eu estou querendo falar. A gente não é o envolvido na dor, a gente, em vez da gente ir ali, como a gente está vendo muito, porque aquela pessoa é ruim mesmo, é isso, é aquilo, e a gente entra nesse caminho de condenações às pessoas, a gente, de uma forma
brutal, às vezes, a gente não pode fazer, assim, a gente não deve fazer isso, né? A gente deve respirar umas 10 vezes e tentar ter um equilíbrio de não entrar nisso. Claro que não estou falando no nível de Francisco aqui, nem nada, que pegou a criança ali machucada e tal, mas eu estou falando é que em todas as situações que a gente está vivendo no mundo ultimamente, a gente volta e meia está ali jogando mais fogo na lenha, na fogueira da raiva, na fogueira do vamos fazer mesmo, tem que ser condenado, tem que isso. E a gente, eu acho assim, que a gente tem que tentar o tempo todo manter um equilíbrio, manter uma situação assim, receber a notícia e falar, vamos lá, respira, vamos ver que lado, o outro, tudo, tentar ter um equilíbrio, porque o que eu vejo é, a maioria das vezes as pessoas vêm, já fazem julgamentos, já fazem condenações, já fazem, isso em grande e pequena escala, a gente está muito assim, e a gente realmente teria que ter esse controle, e é possível, eu falo isso assim, porque não é um Francisco, é no dia a dia, pequenas coisas, é possível, sim, a gente tentar manter esse equilíbrio nesses momentos, é isso que eu vejo, assim, mais ou menos. Concordo plenamente, só que a informação que a gente vem tendo é que isso vai ser assim, esse processo de transição planetária envolve justamente isso, é um aparente desequilíbrio sem controle que no início vai mover todo esse processo. A espiritualidade, em vários livros que a gente lê aqui, vem dizendo isso. Vai tudo parecer que perdeu-se o controle, que o mal finalmente está vencendo. Mas é o início do processo, vai ter que ser assim. Então a gente vai ter que enfrentar isso. Infelizmente, a gente pode até não aceitar e achar um absurdo, mas a gente vai ter que enfrentar isso e eu acredito até que possa piorar ainda mais um pouco para frente, para a coisa depois melhorar. Porque esses espíritos, eles têm que ter oportunidade. Então, eles não vão mudar simplesmente porque reencarnaram. Eles estão reencarnando aos batalhões para que eles tenham... É meio, assim, uma expressão meio ruim de dizer, mas tenham a sua última oportunidade de se manterem nesse orbe. Então, estão vindo espíritos, está vindo muito espírito de luz, tá, só que a quantidade de espírito desequilibrado também que está vindo é absurda. E, Diva, esse ponto que vocês estão colocando, eu achei muito bacana esse seu ponto, e lembrei muito das nossas leituras do mentomagnetismo, né? Sempre procurar estar despertando o que é de mais puro, de mais belo em todos os seres, naquela conversa. Então, esse ponto que você colocou, essa atitude acolhedora, a gente ter essa atitude acolhedora, eu acho que a gente pode se inspirar muito nos mentores, né? Os mentores, eles têm sempre aquela visão do ponto de vista como que na situação seria auxiliar o processo evolutivo. Então, é muito bacana mesmo, a gente cada vez mais termos atitude de amparador, né, de acolhedor, procurando escutar, procurando entender qual seria, ter aquela sabedoria de entender o que pode despertar nessa caminhada, sabe? E algo que a gente tem que ir trabalhando mesmo, esse aspecto, sabe? Porque senão acaba que a gente embarca. Bacana. É bom. E eu acho que a Fernanda ia falar alguma coisa. Eu acho que eu ia, mas eu acho que eu não vou falar mais não. Porque, quer dizer, eu vou falar, porque eu tô tão longe de alcançar isso tudo aí, que eu fico às vezes preocupada. Eu tô num processo de evolução, eu tenho certeza disso, todos nós estamos, a gente está buscando. Mas, assim, eu tento me controlar em muitas situações, de muitas coisas. Mas quando me vem umas falas sobre injustiça social, sobre defender pessoas que... Ai, gente, eu tô muito tensa com essa eleição, vou falar a verdade para vocês, isso está me tirando do sério. E eu descontrolo.
eu descontrolo, sabe? Eu não sei. Vem alguma coisa. Não é que eu vou agredir ninguém, tudo, mas eu acabo debatendo, eu não entendo. Então agora eu estou me afastando um pouco, porque isso mexe muito comigo, sabe? E eu tô ansiosa pra caramba. Nossa, tem tanta coisa na minha cabeça e ainda tem essa eleição que tá me deixando muito preocupada com a situação do nosso país, né? Que rumo que a Fernanda, gente vai chegar. Desculpa falar desse assunto, que tá? é isso, Fernanda? É um momento mesmo da gente estar prestando bem atenção no nosso interior, sabe? Se você está percebendo isso, é o momento mesmo de fazer uma higiene, procurar não estar ligando a isso e se ligar com o mundo maior, sabe? Porque realmente as energias estão muito, o que o Silvio colocou é bem isso. Então, agora é importante cuidar do seu interior, porque é assim que a gente vai estar auxiliando toda a equipe espiritual que está vibrando nessa frequência e dessa transição que está acontecendo. E saber que a espiritualidade sabe de tudo. E o melhor vai ser. Não pode ser um ou ser o outro. A gente caminha para a evolução. E a gente tem que confiar na espiritualidade, né? Bom, agora a gente vai terminar aqui, está dando horário. Eu vou ler só esse pedacinho aqui, porque eu acho que é o caminho para isso aí, a gente ficar guardado nos nossos corações. Eu vou retornar no parágrafo anterior. É bom que planteis no seu coração a existência de Deus. É bom que planteis em seu coração a certeza da existência de Deus, mostrando-lhe com todo empenho que em todos os fatos da natureza existe uma suprema inteligência. Em todos os fatos da natureza existe a suprema inteligência, de bondade e de amor, que de ninguém se esquece, de que ninguém se esquece. E esse "se" aí, em letra maiúscula aqui no meu livro, aqui, né? Que ninguém se esquece.